Bom, pessoal, meu nome é o Neco, estamos aqui mais uma vez, né? No Dicas de Português. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou te pedir por gentileza, se inscreve no nosso canal, o canal do Necos no YouTube, marca lá no sininho, né? E siga-nos também no Instagram, curte a gente, não esquece, e aciona lá o sininho. Seguindo a gente no Instagram, @RobertoRamosNecos, você fica sabendo as novidades, tá certo? Então, antes de começar realmente sobre o assunto crase, né, que é assunto de regência, eu gostaria de falar aqui de algumas novidades. A caneca do Tertúlia Literária, que é um programa aqui de entrevista, né, com artistas competentes aí, de sucesso, reconhecidos, mas que não estão com oportunidade na mídia tradicional, né? Então a gente tem aí o Tertúlia Literária, que é um programa de entrevistas, né, sobre arte em geral, sobre arte, porque tem aí o RU, né, que é a arte, exclusividade em roupas de banho, né, em lençol. Tem também o meu livro aqui, que foi o meu primeiro lançamento, Reflexões. E temos aqui, como eu disse para vocês, o RU, né? O RU, uma experiência nova em termos de arte em lençóis, né? Com grandes artistas também, Pri Ferrari, Gusta Vicentini, né? São designs exclusivos para o RU. E agora eu vou contemplar com um desses brindes aqui, um dos nossos seguidores, um dos nossos amigos aí, tá certo? Não é sorteio, não. É o que vem na minha cabeça. E essa primeira caneca daqui, ela vai para a Maria. A Maria é uma aluna e amiga, seguidora, de quem eu gosto muito de vários, de todos vocês. Mas a Maria, ela gosta muito de português e provavelmente será uma colega minha. Então essa caneca daqui vai para a Maria, tá certo? Maria, um grande beijo. E na próxima ocasião nós vamos contemplar algum seguidor com uma arte do RU, tá certo? Vamos ao vídeo então. A crase é um caso de regência porque é a fusão de duas vogais iguais. O acento grave é que é o indicador da crase. Embora alguns colegas, e renomados colegas, né, com muito respeito que eu falo do professor Ivanildo Bechara, aprendi com Santos Filho e com o professor Ivanildo Bechara o que eu sei de língua portuguesa, né? O Santos Filho, para mim, foi o mestre dos mestres, porque me ensinou a dar aula, né? Infelizmente, depois é papo para outra hora, as faculdades não nos ensinam a dar aula, né? Elas nos ensinam algumas coisas que nós não vamos poder usar 100% nas salas de aula. Mas o Santos Filho me ensinou realmente como me posicionar, prestar atenção ao aluno como um ser único, não é isso? Como ser humano e a didática também, o diferencial. Então, alguns colegas aceitam você falar que o A é acraseado, né? Eu não vejo grande problema, mas eu acho que o A é acentuado, não é acraseado, porque crase é o fenômeno. Em sala amarela você tem crase. Eu peço ao Patrick para colocar aqui, sala amarela. O A se fundindo com A. O A de sala com A de amarela. Em triste infância, não é? Eu tinha falado no encontro passado, é o I com I. Ué, mas triste não termina com E? Não. É o aspecto fonológico. Aqui no Rio a gente fala triste infância. E é por isso que isso está saindo dos concursos. Porque se eu digo que tem que ser triste infância e não triste infância, como se fala no sul do país, eu estou incorrendo no tal do preconceito linguístico, tá certo? Mas algumas bancas, como as bancas de concurso militares, ainda seguem, ainda exigem a questão da fonologia. E aí, gente, eu lamento, mas vai ter que seguir pelo Rio de Janeiro. É triste infância. Mas lá em Minas se fala abacaxi descascado. Lamento. É abacaxi descascado, tá certo? Então, no Enem, na PUC, nos vestibulares do ensino médio para a graduação do terceiro grau, você vai ter de usar o termo preconceito linguístico, não vai poder usar. Mas no caso dos vestibulares da área militar, não. É regido pela fonologia do Rio de Janeiro, tá certo? Então, eu prefiro falar crase, fenômeno fonético, e é indicado com o A acentuado, tá certo? E isso é visto, inclusive, em literatura. Elisão, crase, isso é visto em literatura. Quando se faz a escansão, a separação silábica por tonicidade. Bom, então, o que eu acho que você precisa ter de atenção em relação ao acento grave? Eu acho que 3 coisas são muito importantes para você considerar.
Alguns livros, eu tenho uma forte crítica a eles, ensinam a gente quando acentuar, quando usar o acento grave. E depois colocam quando não acentuar. Meu Deus, se eu aprendi como fazer, eu não preciso saber como não fazer. É só pensar um pouco. Mas algumas coisas eu nem tenho, honestamente, a explicação para dizer para vocês, mas algumas coisas são importantes que vocês saibam, segundo a gramática, porque vai cair no concurso. É a terra, a palavra terra. Terra, quando significar contrário de bordo, essa é a primeira. Quando ela significar contrário de bordo, o A que a antecede não deverá ser acentuado. Ou seja, meu pai estava embarcado, chegou à terra hoje. Não pode acentuar. Agora, se você tiver uma frase, refiro-me à terra dos meus sonhos, aí sim, porque o referir-se pede o A, não é isso? E terra, palavra feminina, que aceita o A, artigo feminino definido. Né? Eu esqueci de falar, vou fazer uma observação no final, quando realmente ocorre o acento grave. Mas vou para a segunda observação. Casa. Quando casa não estiver determinado, não levará acento grave. Vou à casa almoçar, não leva acento. Se você disser, vou à casa do Patrick almoçar, aí sim, porque o verbo ir pede, rege, né, de regente. Maestro, rege a preposição a, pede a preposição a, e a casa do Patrick é bonita. Ou seja, eu posso botar o artigo feminino definido na frente de casa, tá certo? Então, terra e casa são duas observações. A terceira observação é que toda locução com palavra feminina, isso nem é um caso de crase, mas é um caso da regra. Toda locução com palavra feminina tem de ter o acento grave. Então, às vezes, penso em vocês, acento grave. À tarde, chegarei. Chegarei à tarde, leva acento grave. Nossos trabalhos funcionam das 8 às 22, leva acento grave, tá certo? Agora, locução são dois ou mais vocábulos apresentando um só valor gramatical, né? Então, se você fala assim, a tarde estava bela, chegaremos à tarde. Consegue notar a diferença? O primeiro à tarde não é a locução. A tarde estava bela, chegaremos à tarde, é uma locução. Há livros que colocam, né? A moda D você tem que acentuar. Não, não é a moda D. É a locução a moda D que você tem que acentuar. Porque se eu fizer uma frase assim, a moda da menina é andar a moda de Clodovil. O primeiro, a moda, não leva. O segundo é que é a locução. Ó. A moda da menina é andar a moda de Clodovil. Tá certo? E a quarta observação é referente a nomes femininos historicamente reconhecidos. Refiro-me a Joana d'Arc. Todos nós, é o que eu disse da interpretação de texto, que tem que ter conhecimento linguístico e inferência, conhecimento de mundo. Todos nós deveríamos saber que Joana d'Arc foi uma líder, uma heroína católica, é uma mulher que liderou um exército em campo de batalha. Então, com nomes femininos reconhecidamente históricos, não se usa acento grave. Refiro-me a Joana d'Arc, não leva acento grave. Mas no texto fala de uma menina que tem o nome de Joana d'Arc, porque a mãe colocou esse nome em homenagem à Santa Católica. Olha a importância do contexto, não é? Então, nesse caso, você usaria. Então, não é pura e simplesmente um apanhado de regras, não é? Tá certo? Vou pedir ao Patrick para colocar aqui, doutor, vírgula. Esse remédio refere-se a homem ou a mulher? Isso que é no concurso público de emprego. Alguns candidatos desavisados, e até mesmo talvez professores, queiram acentuar um desses as que aparecem aí, né? Aí vão dizer para você assim, o primeiro não tem, porque, doutor, esse remédio refere-se a homem, homem é palavra masculina, não vai aceitar artigo feminino definido, ok? Mas o segundo tem, porque refere-se à mulher, e a mulher aceita artigo feminino definido. Não leva por quê? Porque nesse contexto, podem observar a frase que Patrick colocou aqui, doutor, esse remédio refere-se a homem ou a mulher? A qualquer homem ou a qualquer mulher. Então, se está indefinido homem, por coerência, mulher também tem que estar indefinido. E aí entra aquilo que eu disse que eu tinha esquecido de falar, antes de falar das observações. Para ver o acento grave, você tem que ter a preposição a, pedida pelo verbo ou pelo nome, e depois o artigo feminino definido ou a do pronome demonstrativo. Entendeu? Refiro-me àquela farmácia. Refiro-me a ela, fiz alusão àquela farmácia. Fiz alusão a ela ou a pedido pelo verbo. Não é isso?
E agora, aquela farmácia começa com A, então vai ter aquela com acento grave. Compreenderam? Então, até mesmo esse caso, é importante considerar o contexto para a gente poder acentuar coerentemente. Fechado? Então, agora, eu peço para colocar uma relação aqui de exercícios e vocês vão poder verificar nesses exercícios aí a importância do que eu disse, de o verbo ou nome primeiro pedir a preposição e depois a palavra feminina aceitar ou não o artigo feminino definido, né? Não precisa decorar isso. Antes de palavra masculina não se usa. Inclusive porque algumas regras que aparecem em alguns livros, elas são perigosas. Porque coloca-se lá, por exemplo, antes de pronome possessivo, o uso do acento grave facultativo. Nananina não. Depende do contexto. Em uma frase assim, comprei a sua casa, o comprar não rege preposição. Se ele, a princípio, não rege preposição a, então não pode acentuar. 50% de chance existe se o verbo ou nome pedir a preposição a. Caso contrário, não tem. Tá certo? Então, nada de decorar a regra. Preste atenção a essas minhas 4 observaçõezinhas e depois, pura e simplesmente, siga o contexto. Verifique se o verbo ou nome rege preposição a e depois se a palavra feminina aceita o a ou o a do pronome demonstrativo. Fechado? Alguns verbos são importantes no caso da regência e a gente vai atentar para eles mais à frente. Por exemplo, o assistir. O assistir com a ideia de presenciar, de ver, ele é transitivo indireto. Para a prova, não adianta coloquialmente as pessoas colocarem assistir o jogo. Está errado. É assistir ao jogo. Então, se você tiver assistir a cena de teatro, assistir a ela, porque ele é transitivo indireto com a ideia de presenciar, de ver, né? E a cena de teatro foi bonita, aí vai acentuar. Mas o assistir também tem mais 3 ideias. Ele pode, apresentar mais 3 ideias. O assistir com a ideia de caber, de ser de direito, transitivo indireto. Esse direito não lhe assiste. E o lhe, quando for objeto, só poderá ser indireto, ok? Pode ter o assistir também com a ideia de cuidar. E esse aí cai muito nas provas porque ele apresenta a possibilidade das 2 regências como correta. Ele pode ser a secretária assiste ao diretor ou a secretária assiste o diretor. Ambas estarão corretas. E tem o assistir com a ideia de morar, que é menos usual, mas pode cair, que é intransitivo com a preposição em. Peraí, intransitivo com a preposição em? Sim, porque o objeto só é indireto quando o verbo pede a preposição. Se o verbo não pede, não tem nada a ver, tá certo? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu insisto, não esquece, dá lá o seu like. Já está inscrito no canal? Se não, se inscreve, o canal do Necos. Dá uma curtida, aciona o sininho e siga-nos no @Roberto Ramos Necos. Um abraço, ide em paz e que o Senhor os acompanhe.